Aqui, então, retornando, parte 2, né, a segunda parte da aula, essa aula, então, que vocês vão assistir na PUC, nós estamos trabalhando justamente com a ideia de adição na visão da psicanálise do sensível. É essa temática. Eu dizia a vocês, então, na parte anterior, que nós vamos ter que olhar justamente para essas angústias, que seriam as angústias básicas, as 3 angústias que eu citei, liquefação, explosão e queda sem fim, para poder entender como é necessário a construção de uma continência. Continência essa que vai ser fundamental para que a criança sinta que ela não se esvai, que ela não explode justamente e nem cai numa queda sem fim. Então, a palavra-chave é continência. Reparem, eu trouxe até um objeto que muitas vezes me ajuda aqui, nada, na verdade, um artesanato de barro, nada muito especial, mas é interessante porque eu acho que ele me acompanha para poder dar essa noção de continência. E, inclusive, é interessante porque o próprio Didier Anzier, que eu dizia a vocês, do eu pele, ele dizia que o eu é esférico. Uma imagem para o eu, para o ego, né? É esférico. Mas o que importa é que exista continência para que esse ego justamente possa ter a certeza de que ele, por exemplo, não despenca. Esse objeto é um objeto, na verdade, foi comprado na Ilha Grande e é interessante porque ele vai nos mostrar como é que esse objeto, né, a base, a continência, ela é necessária. Então, vejam, com esses autores que foram utilizados, principalmente Geneviève Agge, essa francesa, que eu disse a vocês, especialista em autismo. Por quê? Porque foi a partir desse conhecimento da obra dela, são mais de 160 artigos publicados, né, em revistas francesas. Aqui no Brasil é pouco a tradução ainda, mas nós temos a contribuição dela em que sentido? Porque ficou claro, e foi isso que foi utilizado no curta-metragem, que a continência se dá pelo menos em 3 aspectos. Vou dizer a vocês, um deles, ela chama muita atenção para a dobra do olhar, por fazer o gesto, muitos que já me ouviram em palestras conhecem, que seria essa troca, esse olho no olho, que muitas vezes, né, inicialmente, ele é evidente, ele é feito pela mãe, pela função materna, ou pelo pai, ou também por quem cuida do bebê. Então, nós temos o que se costuma chamar de pli. Pli, em francês, é dobra. Então, a dobra do olhar, que é a certeza da ida e da volta, do retorno, isso vai dar justamente a continência. Sentir que é possível ser aplacado, né, dentro dessa continência. Reparem, eu vou falar rapidamente da questão do autismo, mas é porque foram as crianças autistas que deram essa informação justamente para a Agge e para Francis Tushin também, que também foi um pouco anterior, mas tem uma obra, Barreiras Autistas em Pacientes Neuróticos, uma obra muito interessante sobre autismo. Mas por quê? Porque as crianças, em tratamento, em análise, elas puderam dizer que esse olhar é como se fosse um olhar que fosse furado, onde o olhar caísse atrás da cabeça do outro. Olha que interessante, ou que trágico também. Ou também um olhar morto, né? Isso já o André Green falava também da mãe morta, que seria um olhar ofuscado, geralmente produzido por uma situação ou de depressão ou de alguma crise, né? Não só da mãe, mas de quem cuida. Não vamos colocar tudo nessa função materna. Mas, voltando, a gente tem, então, uma das continências que garante essa possibilidade é a dobra do olhar. A outra é a voz, a dobra também da voz, a voz poder ser ondulante, eu espero que a minha esteja assim. Uma voz ondulante é uma voz que não é exatamente aquele som que seria um som mais ríspido, né? Ou mais... A gente faz uma comparação que seria o som do metrô chegando na estação, que seria um som mais perfurante, né? Ao contrário de um som que dobra, que faz justamente a ondulação. E a outra possibilidade da continência, eu estou falando muito do bebê, né? Da situação mais arcaica, é também o bico do peito na boca, que é a sensação que o bebê tem de que quando escapa o bico do peito, ele volta para a boca. Isso é aliviante, porque também faz exatamente ida e volta.
Então, vocês estão vendo, em português nós temos também a palavra vai e vem, né? Tudo que for nessa dimensão, vai e vem, assegura uma continência e vai dando justamente, aplacando essas angústias que nós estamos falando. Vou dar um exemplo rápido, eu tive um paciente, um jovem, que ele tinha muitas vezes a sensação de despersonalização, não era um autista, mas ele sentia que podia despersonalizar em alguns momentos, e ele tinha um sonho frequente, e esse sonho que ele me relatava expressa exatamente isso, porque ele dizia, olha, eu sonho com muita frequência que eu estou numa estrada, dirigindo o carro no volante, e não tem retorno. Essa estrada eu tenho que andar sempre, sempre para frente. Se eu quiser voltar, se eu quiser retornar, não tem retorno. Isso fica muito nítido, estou dando esse exemplo rápido, justamente porque esse paciente, no caso, ele não teve essa possibilidade mesmo da dobra, né, dentro de uma medida que fosse apaziguante, porque a mãe era uma jovem, muito jovem, a menina, e ela separou do rapaz, que era o pai, muito cedo, e ela passou o bebê para a mãe dela, para a avó. Só que a avó se separa do marido naquela mesma época, então viveu uma situação de luto. Tudo isso deflagrou, não produziu autismo, mas deflagrou nesse bebê uma dificuldade de ida e de volta. Estou dando um exemplo. Então, vamos voltar para a questão toda da continência, porque, vejam, nesse aspecto aqui das adições que nós queremos tratar, exatamente quando, aí vou chegar nesse ponto, quando um bebê não tem essa continência suficiente, como diria a palavra que sempre o Winnicott usava, né? Não foi suficientemente boa, né? A questão da função materna ou da função inicial, o que nós vamos ver é que justamente lá no Bruno, no curta-metragem, tudo vai acontecendo e ele vai mostrando como as coisas vão contribuindo para que ele chegue mais ao final, que já ele estaria com 1 ano e 3 meses, ele vai daqui a pouquinho já começando a falar, mas ele vai dizer que agora finalmente ele se sente um eu, ele está se sentindo mais completo, ou mais integrado. Mas para que isso aconteça, é preciso todo esse tipo de continência que eu dizia a vocês. Mas e quando isso não acontece? Que é a nossa temática justamente aqui. Quando isso não acontece, o que nós sabemos hoje, e é uma nomenclatura também boa na psicanálise, é que começam a existir as próteses psíquicas. Olha o nome, é importante. Próteses psíquicas, e essa é uma denominação importante, a Júlia Kristeva é que fala muito disso, são próteses, como existe a prótese ortopédica, por exemplo, né, que é colocada no lugar para poder trazer de volta o movimento, a prótese psíquica seria alguma coisa que estrategicamente funcionaria como uma sensação de um ego dentro de uma continência. Eu estou fazendo gesto porque não é uma questão de continência de contido, né? É continência no sentido mesmo dessa expressão do objeto que nós vimos aqui, desse objeto que eu mostrei para vocês. Vejam, ela fala, a Kristeva, que essa estratégia é uma estratégia de muitos, justamente, dos aditos que começam a ter essa necessidade. Eles não são justamente autistas, tá certo? Não, eles já evoluíram um pouco mais, mas eles estão assim como os borderline também. Eles estão necessitando o que nós vamos chamar também de envelope artificial de continência. Mas eu vou chegar com mais calma nesse envelope. Essa prótese é uma prótese que, vejam, fica muito até evidente da gente poder pensar. Se você se completa com gordura, vamos chamar da obesidade, que seria mais comum, você tem a sensação física até de que você está inteiro, com toda a obesidade, com toda a gordura que vai se acoplando nesse suposto eu. Eu estou falando suposto eu, vou corrigir o ego corporal, porque o que eu dizia a vocês, vou fazer um retorno um pouquinho, o que eu dizia a vocês é que esse ego corporal inicial, ele vai ser constituído depois dele receber essas continências, porque o ego psíquico vai ser depois, então, com a aquisição da linguagem. Mas vejam, é pré-requisito, isso que eu frisava na primeira parte da aula. É pré-requisito, nós sabemos, para chegar ao ego psíquico, que aí já tem toda a linguagem, a questão da linguagem, de poder nomear os objetos, nós temos que ter o pré-requisito que é
o ego corporal, que é a sensação justamente dessa, né, completude. Mas então, se isso não acontece, ou se não aconteceu a continência satisfatória, nós vamos ver que, como eu dizia agora, uma das próteses é a obesidade. A gordura funciona como essa suposta completude. Então é interessante porque, vejam, a gente sabe hoje também que até as cirurgias bariátricas, né, há que ter cuidado, porque muitas vezes a gente tem essa constatação que depois da cirurgia bariátrica a pessoa não se reconhece nela própria. Muitos diziam até, olha, ela não tem mais, a imagem do corpo mudou e ela perdeu a imagem do corpo. Mas não é bem só isso, não. Vou aqui esclarecer, dentro da psicanálise do sensível, com esses autores, nós sabemos que é porque se sai toda essa prótese, como eu estou, não é? Aí vem a sensação, novamente, de estar se despersonalizando, que eu acho que é a melhor palavra para isso. Despersonalizar, diria o Winnicott, é não se reconhecer no próprio corpo. Personalizar é se reconhecer no próprio corpo. Estou fazendo até o gesto assim, né? Mas despersonalizar é não se reconhecer no próprio corpo. Então, se a gordura vai embora, é como se eu tivesse que me perguntar, mas agora, quem sou eu? Isso em relação à bariátrica. Mas eu vou seguir aqui. Temos também o alcoolismo, por exemplo, que o álcool também, reparem, é interessante, porque a quantidade de álcool, aí já é outro autor, aí já é o Fedidar, esse que foi meu orientador lá na França, ele trabalhou com pacientes alcoólatras e ele dizia, olha, o álcool ele dá uma sensação interna de aquecimento, não é só aquela questão de baixar a censura, de baixar o superego, não é bem só isso. Ao contrário, ele funciona como prótese psíquica também, porque ele dá um tal aquecimento, né, a substância alcoólica, ela aquece, e aí o Fedidar dizia, isso produz uma forma, e é uma forma que dá uma sensação de consistência. Mas lá pelas tantas, se a dose for excessiva, quando o paciente já está justamente numa situação, né, de bêbado mesmo, ele começa a perder a forma. E é por isso que a gente vê, né, durante um momento, o alcoólatra está se sentindo inteiro, porque ele está com esse aquecimento. Mas daqui a pouco, se a dosagem for excessiva, ele começa a perder a verticalidade, diríamos. Então, ele perde a forma. Vou aqui, estou dando um exemplo, né, de duas das adições, são várias as adições. Nós sabemos que todas elas, pela psicanálise hoje, nós sabemos que trata-se justamente de próteses psíquicas. Eu acho esse nome muito, muito bom, tenho veiculado muito isso. Mas então, vamos chegar nos envelopes. Nós temos o outro autor que eu disse a vocês, que é o Anzié, Didier Anzié, com um dos livros, o Eu Pele, ele também tem o Eu Pensante, tem a Epiderme Nômade, ele tem uma obra também, deixou uma obra extensa, mas o que ele chama de envelopes é que eu acho que faz justamente, né, uma confluência com tudo isso que nós estamos falando. Ele fala no Eu Pele, por exemplo, que são pelo menos 8, 9 envelopes que o bebezinho, desde muito cedo, vai se envelopando. A palavra é boa. Por quê? Ele chama, por exemplo, tem um envelope térmico. Ele vai dizer, é o envelope da temperatura, né? Essa questão do ambiente, do que seria a temperatura, do que ele sente como térmico, como envelope térmico. Ele vai falar, por exemplo, do envelope sonoro. Eu também gosto desse envelope, acho interessante, porque ele vai dizer, olha, dentro de determinadas culturas, a música, por exemplo, é um envelope, que o bebê nasce e ele pode estar constantemente, se a música for suave e interessante, ele pode estar sendo envelopado sonoramente. Tem envelope olfativo também, que ele fala do cheiro. Vejam quantos elementos corporais, isso tudo são os capítulos desse livro Eu Pele, são vários envelopes, todos muito ligados à sensorialidade, né? A questão das sensações. Então, ele tem envelopes de vários tipos, ou melhor, nós temos, todos nós, né, no início da vida, todos esses envelopes que vão nos caracterizar, como se isso fosse até uma marca digital de cada um, né? Que seria justamente onde, eu até brinco muitas vezes, alguém que nasce em Salvador tem um envelope sonoro diferente de quem nasce, por exemplo,
na Dinamarca, por exemplo? Porque nós temos a música, né? E uma música que não é pouca. Bom, mas vamos aqui considerar que existem vários envelopes e ele vai dizer, olha, são esses envelopes que vão constituir a pele psíquica, chamada assim. Vou fazer uma observação. Essa noção de pele psíquica não é só da origem do Anzier. Ele depois constatou, e nós sabemos, que a Esther Bick, que era uma psicanalista inglesa, uma fervorosa, ela era muito defensora das ideias da Melanie Klein, né, na Inglaterra, em Londres. A Esther Bick, ela deixou, um dos artigos, ela deixou falando, é interessante, falando de pele psíquica. E ela dizia até de sobrecorpo muscular, né? Que seria muitas vezes quando um bebê, se ele nasce e ele sente que existe mesmo, né, angústias ali, ela até se referia a crianças, alguns bebês adotados, que teriam uma angústia ainda aí de separação do corpo, provavelmente uma daquelas angústias de queda sem fim. Ela diz, olha, muitos desses bebês eles se tornam rígidos muscularmente, como se eles construíssem um sobrecorpo muscular para poder se sustentar e não deixar essa angústia dominar. Vejam, nós temos também toda essa questão, né, dessa adição, por exemplo, de músculos, né, em exagero, né, nada contra academia nem exercício, precisamos disso. Mas o sobrecorpo muscular seria aquilo que vira uma prótese também dentro de uma musculatura ou de um exercício muscular excessivo. Então, eu vou aqui dizer a vocês, a Esther Bick, ela já tinha falado de pele psíquica, mas o Anzier não sabia, não tinha lido isso. Então, ele até reconheceu, olha, ela já havia falado, mas eu não estou plagiando, eu não havia lido. Isso ficou muito claro, porque os dois tiveram essa mesma percepção, muito interessante, e o Anzier foi dar o nome de Eupele. O Eupele já seria justamente aquele que já construiu, com esses envelopes todos, né, sensoriais, ele vai construir justamente esse Eupele de uma forma integrada. Quem tiver curiosidade, é porque esse livro, eu acho que já tem em PDF, acho que algumas pessoas já fizeram cópia em PDF, porque são capítulos muito interessantes, e ele também fala de situações clínicas, né, casos clínicos, o Anzier descreve. Aliás, comentário aqui, esses autores que eu estou citando, Júlia Kristeva, Fedidá, eles têm muitos exemplos clínicos nos livros, na obra. Isso também eu acho bem, bem importante. E é bom, né, que a gente possa ter acesso à clínica, né? Eu também costumo, nos meus livros, no Psicanálise Sensível, é um dos livros, e depois também o último livro, A Descoberta de Si Mesmo, são capítulos com casos clínicos, alguns capítulos com casos clínicos. Então, vamos seguir. Nós temos, então, nessa ideia dos envelopes, uma aproximação muito direta com a prótese psíquica, que seria envelopes artificiais de continência. Vejam, volta a palavra continência. Por quê? Os envelopes artificiais de continência seriam justamente essas próteses psíquicas. Olha, um exemplo, se vocês lembrarem, é porque eu não trouxe aqui, não está, mas assim, a propaganda, por exemplo, dos pneus Michelin, só para dar um exemplo assim de marketing, a propaganda dos pneus Michelin, muitos de vocês podem lembrar que é aquele personagem cheio de pneus, né? Um pneu em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Eu tenho a figura, mas não trouxe aqui. Mas quem quiser olhar, né, no Google vai achar a propaganda dos pneus da Michelin. O personagem, que é até simpático, né, aquele boneco, mas é um boneco que expressa muito justamente essas próteses, porque ele é feito só de pneus, tá certo? Esse é um pneu em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Bom, vamos seguir um pouco. Então, esse conceito de envelopes artificiais de continência é importante para que a gente possa pensar. Porque chega na clínica, aí vamos chegar agora na nossa clínica analítica, os pacientes que chegam, muitos deles com próteses, de vários tipos dessas que eu já falei. Só não falei, por exemplo, do objeto amoroso, que é aquele, né, paciente que tem como objeto amoroso a sua adição. E aí, justamente, a Genevieve Agui falava de ventosa. Ventosa é interessante a palavra também, porque é como se fosse um grude, né? A ventosa que a gente usa para
grudar alguma coisa, né, na parede, a ventosa é como se fosse um grude. Esse grude também da situação amorosa, muitas vezes o paciente vem, ou então já vem desmoronado, porque acabou, se separou de uma prótese amorosa e está achando que vai despersonalizar também. Então, todas essas, e o convite que me foi feito foi isso, todas essas próteses psíquicas, elas vão precisar, em análise, e agora sim, com a transferência analítica, que eu acho que é o essencial no atendimento psicanalítico. Eu sempre digo, o que diferencia o tratamento analítico das outras terapias é a transferência. Esse fenômeno, que muitos de vocês sabem, não foi uma invenção do Freud, né? Ele descobriu que existia o fenômeno transferencial, ainda bem. Que justamente, em resumo, o fenômeno transferencial é que o sujeito humano ele transfere situações do passado, que foram vividas com outros personagens, para a figura do analista. Puxa, que importante, que bom. Porque vai ser justamente, vou aproveitar agora para falar da clínica, vai ser justamente pela transferência que esses pacientes que chegam, ou melhor, essas organizações narcísicas, lembram do nome? Que chegam ainda sem o narcisismo construído, ou melhor, muitas vezes até sem ego corporal ainda construído, eles chegam como se fossem, muitas vezes, uns bebês, ainda precisando de continência. É por isso que, vejam, quando eu disse a vocês que isso causou um impasse na psicanálise, é porque muitos desses casos a gente não pode começar diretamente no divã, por exemplo, né? Porque são casos que ainda precisam algum período do face a face, como nós chamamos, para que exista a dobra de olho, né, do analista com o seu paciente, justamente para começar a existir, pela primeira vez, muitas vezes, inaugurar essa tal de continência da dobra do olhar. Vejam, nesse momento, uma observação, nós estamos no atendimento online, né, ainda não presencial na maioria dos casos, até por conta dessa questão toda do Covid que nós estamos vivendo. Mas é interessante porque muitas vezes, mesmo com a tela, eu tenho dito, se o analista tiver, né, de uma certa forma, uma certa vibração corporal, mesmo através da tela, essa dobra do olho pode acontecer. Então, o divã também é bem-vindo, reparem, observação, o divã também é bem-vindo porque muitas vezes ele já não é mais aquilo que se pretendia no começo da análise, né? Quando Freud constatou que o divã favorecia que o paciente falasse sem censura, né? Porque não precisava olhar para o analista, então poderia associar livremente. Atualmente, esse divã, o mesmo divã, importante, eu continuo usando o divã freudiano, mas ele ganhou um outro objetivo, que é até o suporte aqui das costas, sabe? Toda essa retaguarda que é apoiada no divã é importante também. Por exemplo, para aquela angústia da queda sem fim, ter esse apoio concreto, físico do divã é muito importante para o paciente também. Tem um analista de São Paulo, Gilberto Safra, o winnicottiano, que ele dizia, olha, o divã agora ele já tem essa qualidade também, né? É um suporte. Então, voltando aqui, nessa relação transferencial, o que nós vamos ter em mente é uma afirmação de um analista, que foi um analista também ferenciano, que foi o Balint, o húngaro. Ele dizia, olha, vai ser necessário um new beginning. Essa palavra em inglês, eu vou repetir, new beginning, que é um novo começo. Ele vai dizer, esses pacientes que ainda não fizeram essa consolidação, eles vão precisar receber, ainda bem que é possível, pela transferência, toda uma continência necessária para que eles possam se organizar. Não vai ser possível, não vai dar tempo dos exemplos clínicos, mas se vocês quiserem consultar, eu tenho isso publicado nos livros. Nesse livro de 2017, A Descoberta de Si Mesmo, são livros que estão na Livraria Travessa, já estou fazendo aqui a propaganda. Mas é importante porque, olha, é interessante que a gente tenha essa dimensão, eu acho que é necessária, para que a gente possa trabalhar isso na função transferencial, através do fenômeno transferencial. É possível que esses pacientes, então, eles vão se desfazendo dessas próteses, elas não vão sendo mais necessárias.
Os envelopes artificiais de continência não são mais necessários. E é interessante como o paciente começa a se sentir ele mesmo, né? Eu tive um paciente que fez uma trajetória analítica e ele depois foi estudar fora, era um jovem, foi estudar fora, e ele me manda uma mensagem, foi para Portugal, ele me manda uma mensagem que eu achei bem interessante, porque ele dizia que ele estava passando por uma vitrine, né, uma vitrine de loja, e ele se olha na vitrine, no reflexo, né, do espelho, do vidro da vitrine, e ele diz, ele brinca, olha, parece que sou eu, e então agora sou eu mesmo. Então ele me brinca dizendo que ele tinha se, e justamente, né, feito. Olha, o título do meu último livro é A Descoberta de Si Mesmo, que é justamente essa dimensão. A palavra si mesmo, nós temos que usar as duas, né? A Geneviève Agui, a francesa que eu citei aqui do autismo, ela diz, olha, se não fosse tão difícil, não precisariam duas palavras, porque em francês também é soi-même, soi-même. Então ela diz, olha, se esse processo fosse muito fácil, não precisava de duas palavras, a gente tem que reafirmar. Em português é a mesma coisa, é o si mesmo, nós temos que afirmar isso. Então, vejam, eu espero que eu tenha atendido ao pedido, né, que me foi feito da Dirce, para fazer esse resumo, essa trajetória. É claro que tenho isso publicado, tenho também, recentemente, fizemos um vídeo, um audiovisual, em 2 episódios de um caso clínico, isso também foi veiculado, eu cheguei a passar, não está totalmente público, mas temos possibilidade de assistir, que é com 2 atores, que foi um caso verídico, que o paciente, meu paciente, esse caso está no livro anterior, o livro de 2010, que tem o título Psicanálise do Sensível, esse caso, chamado caso R, ele foi então, virou um audiovisual, que justamente fizemos aí a exposição, não fui eu a atriz, foram 2 atores, um que fez o psicanalista e outro que fez o paciente, e é muito interessante porque tem toda essa dinâmica transferencial apresentada. Então eu agradeço, façam os comentários e as perguntas, a Dirce depois vai me comunicar também, mas eu acho que pode ser que seja interessante que a gente possa, que vocês possam desdobrar tudo isso em leituras. Vou mandar a bibliografia também para ela. Agradeço, obrigada.